Pronto. Gravando agora. Vocês estão vendo a tela? Estão compartilhando? Está dando para ver? Sim. Sim. Então, vamos começar. Então, aqui, o nosso tema é Escola Ideal e Inclusão Real. Porque o que acontece? Essa primeira reunião, ela veio de uma demanda que eu recebi de algumas pessoas que estavam tendo problemas com as escolas, né? E isso, num certo momento, me deixou muito incômoda e eu disse, não, então vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre a inclusão dentro da escola. Eu já fiz outras palestras em outros momentos e participamos de algumas lives, assim, também, né? Então, agora a gente vai começar a fazer aqui as nossas, as de casa, né? E essa aqui vai ser a nossa primeira. Então, vamos começar com uma definição legal do que é pessoa com deficiência. Então, ela está na Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, lá diz assim, no artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, em relação com umas ou mais barreiras, pode obstruir sua participação eu consulto antes para ver a e possibilidade efetiva de na ajudar, sociedade, né? igualdade de condições e demais pessoas. Estou assistindo uma palestra aqui sobre o autismo, passei o link. Então, Carla, assim... fecha os microfones que tem alguém falando. Sim, fechei agora. Então, vamos ver aqui o próximo slide. Então, aqui, na parte das legislações, nós temos uma vasta legislação que ampara as pessoas com deficiência, tá? E que pretende auxiliar, facilitar e promover a inclusão de maneira adequada na sociedade em geral, inclusive na escola. As pessoas com autismo, elas são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Isso, tudo que se adequar a pessoas com deficiências e que vier a ter benefícios para pessoas com deficiências, a pessoa com autismo também vai poder usar, né? Então, ela goza de todos os amparos legais que socorrem as demais pessoas com deficiência. Aqui eu coloquei assim, porque existe muita legislação, especialmente voltada para pessoas com autismo. Ali estão formas mais específicas das necessidades de adaptações para as pessoas com transtorno, para que possam ficar minimamente confortáveis e amparadas para desenvolver as suas habilidades e superar suas dificuldades. Bom, aqui, em termos de leis, então, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seus protocolos facultativos, isso é de 2007. Depois nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, dessa daqui nós vamos falar bastante, tá? Lei 12.764, essa daqui é a chamada Lei Berenice Piana, ela institui a Política Nacional de Proteção de Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Temos também os decretos que regulamentam alguns pontos da Lei 12.764, que é o 8.368, que fala sobre educação e fala também sobre direito à saúde, e o decreto 7.611, que fala sobre educação especial. Então, aqui nessas são assegurados, eu sempre digo assim, direitos mínimos das pessoas com deficiências. Agora, vamos começar a parte mais da escola, então. Aqui, escola ideal e inclusão é real. Porque não adianta a gente ter aquela inclusão da boca para fora. Ah, a nossa escola é inclusiva. Mas inclusiva como? O que ela tem? Ela tem rampa de acesso? Ela tem material pedagógico adaptado para pessoas com deficiência? O que ela tem? Então, isso é muito importante. Só dizer que a escola é inclusiva porque recebe pessoas com deficiência, isso daí não é o suficiente para que a escola realmente seja inclusiva. Então, o que é a inclusão real? É quando o aluno entra incluído, não seja o único a ter que se adaptar às pessoas,
cotidiano, e o que compõe o ambiente, mas que ele faça parte do pensamento estrutural, que vai desde a chegada à escola, a maneira que a previsibilidade é repassada, a adaptação do currículo, bem como materiais pedagógicos que serão repassados aos alunos. Então, ele precisa do mínimo, ele precisa ter aquele material, mas ele precisa ter aquele material adaptado às necessidades dele. Mas tu vai pedir feriado, né? Então, assim, pessoal, vou pedir para que desliguem os... Então, a utilização de figuras para orientar as atividades de sala de aula, as trocas de sala de aula, a hora do intervalo, a ida ao pátio, retorno das salas, ajudam a previsibilidade das pessoas que têm dificuldades em se orientar dentro do ambiente. Então, se tu tiver um quadrinho ali dizendo o que vai acontecer em cada momento, a pessoa vai ficar mais tranquila. Profissional de apoio especializado, capacitado para auxiliar a criança nas tarefas em sala de aula. Então, assim, ó, esse apoio especializado, às vezes as pessoas pensam que são os monitores, né? O profissional de apoio escolar. Não é. Esse é o acompanhante especializado, ou seja, professor formado, né? Que tenha né? Com pessoas com deficiência, tenha especialização em autismo, vai ajudar uma criança com autismo. Temos o AT, que é diferente, que o AT, o atendente terapêutico, é aquela pessoa que vai para estender as terapias dos consultórios dentro da sala de aula. Então, ainda tem muita diferença. Então, o monitor, o profissional de apoio escolar, é aquela pessoa que vai ajudar as pessoas dentro da condução na sala de aula. Ajudar a pessoa a ir até o banheiro, voltar, ser conduzida até o pátio. Isso daí é outra coisa, não é o acompanhante especializado. O acompanhante especializado é professor com especialização. Mas a gente sabe que geralmente não é o que é fornecido, né, no ambiente escolar. Então, ali, a gente que fala sobre acessibilidade, né? Que daí as pessoas com as deficiências motoras, né? Anda de cadeira de rodas, é cadeirante. Então, tem outras... o que precisa, né? A possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. As pessoas com deficiência, elas são pessoas autônomas na sua vida. Elas aprendem a fazer as coisas da sua maneira. Então, a gente não pode pegar uma pessoa e fazer de qualquer jeito. Ela tem que ter a autonomia dela, ela precisa da rampa de acesso, mas uma rampa que ela consiga subir. Tem que estar nas especificações. Isso é o mínimo. A gente vê rampas de acesso muito inclinadas, o que dificulta o acesso, ou até impede o acesso. Equipamentos urbanos, que seria os acessos para as calçadas, né? Aquela parte mais rebaixada, que a pessoa possa subir, ou que tenha aquelas lajes pontilhadas, assim, eu não sei qual é o nome, na rua para a pessoa que tenha deficiência visual, que ela possa, né, saber onde é que ela está andando, que ela não vai bater num poste. Isso daí é esse tipo de equipamento urbano. Transporte, ônibus que tem acessibilidade, formação, comunicação, sistemas de tecnologia, são aqueles de comunicação alternativa, né? Bem como instalações abertas ao público, de uso público e privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Aqui tem uma palavra que a gente vai usar muito, uma expressão, que é adaptações razoáveis. O que são adaptações razoáveis? São modificações e ajustes necessários que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requisitados em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, a lei veio... Só admitir umas pessoas aqui.
A lei veio para proporcionar isso, igualdade de condições, igualdade de oportunidades. Só que em adaptação, porque as pessoas não aprendem da mesma maneira, né? A gente não é feito em linha de produção. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas dificuldades, e isso deve ser levado em conta. Aqui tem profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência, atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Então, aqui já ficou bem claro, apoio escolar, monitoria é uma coisa, atendente, acompanhante especializado é outra bem diferente. Isso aí a gente precisa ter na cabeça da gente. Atendente terapêutico também é diferente. Atendente terapêutico, como eu já disse, expande para dentro da sala de aula o que é feito nas terapias. Adaptações razoáveis. Aqui. Ai, não. Da igualdade e da não discriminação. Então, no artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que todas as pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Aí diz ali, discriminação em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição, exclusão, por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício do direito a liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas. Então, o que acontece aqui? Aqui é aquela função, né? A gente leva a criança para a escola, aí quando vê, tu recebe aquela ligação. Mãezinha, vem na escola, porque teu filho está muito irritado. Aí tu vai lá, calma a criança, leva para casa. Aí no outro dia, de novo, olha, mãezinha, não dá para ficar com ele na escola porque não se acalmou. Aí ficam te chamando. E a escola se isenta da responsabilidade de adaptação daquela criança dentro da escola. Ou senão, vêm e dizem assim, olha, o teu filho vai poder assistir às aulas, mas ele só pode ficar 2 horas por dia. Mais do que isso, não vai dar para a gente ficar. Não tem como, nós não temos como ficar com ele na escola. Isso é discriminação em razão da deficiência. Se tu não tem como, providencia meios. Agora, não bota na conta da família essa função. A criança só vai poder ficar 2 horas na escola porque a gente não tem meios para adaptá-la. Ou não tem como porque eu não tenho pessoal. Isso é problema da escola, não é problema dos pais. Na escola pública, eles têm... a gente tem que ter ideia assim, as escolas, dentro do plano de diretrizes e bases, tanto a pública quanto a privada, elas precisam obedecer. Não importa se é pública, não importa se é privada. Tanto na lei de diretrizes e bases, aquilo tem que ser obedecido. Então, não existe essa assim, eu sou escola privada e eu vou negar a tua matrícula porque não é o perfil da escola uma pessoa com deficiência, porque a gente precisa bater metas, a gente quer que a nossa escola ganhe medalhas. Isso aí não pode ser dito para os pais, isso aí não existe, a escola está ali para ensinar. Metas, planos, isso aí, então, ela que inclua a pessoa que tenha dificuldades para que ela também se supere nas metas dela. Não é só a meta da criança em si. Agora, depois, as pessoas com deficiência não estão obrigadas à fruição dos benefícios decorrentes das ações afirmativas. Ou seja, a pessoa com deficiência, se não quiser, não precisa, né, exercer esses direitos, mas ela continua tendo direitos. Outra coisa aqui, a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano degradante. Então, aqui a gente tem essa outra parte que a gente estava falando. A gente chegou o meu filhote. Bom, vamos seguir aqui. Direito à educação.
Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado no sistema de educação inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Porque a gente tem que pensar assim, a pessoa com deficiência, ela vai crescer, ela vai virar adolescente, ela vai virar um adulto e ela precisa ter os suportes. Tem muitas pessoas com autismo que tiram primeiro lugar em medicina, vão fazer lá o curso de medicina, né? Vão fazer qualquer tipo de faculdade. E só porque eles são adultos, não quer dizer que as dificuldades deles desapareceram, né? Eles precisam também ter adaptações. Então, tem que estar o direito, tem que ser levado para o resto da vida, né? Não é só, é ao longo da vida e alcançar o máximo de desenvolvimento possível dos talentos que eles têm, né? Porque a gente sabe que as pessoas, assim como eu tenho o talento de ser advogado, digamos assim. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Tem alguma pessoa que tem autismo que gosta de mecânica, e ele vai ser muito bom naquilo. Só que ele precisa de adaptações para seguir fazendo os estudos dele. Isso é o mínimo, e está assegurado por lei. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, vamos prestar bem atenção nessa frase aqui. É dever do Estado, da família e da comunidade escolar. Ou seja, a partir do momento que teu filho sofre uma discriminação dentro da escola, que ele tem a matrícula negada, ou a rematrícula negada, ou ele fique por períodos menores do que os demais, né? Todo dia tem que deixar 2 horas, depois tem que tirar a criança da escola. A família, ela tem obrigação. A obrigação de quê? De fazer uma denúncia, de denunciar a instituição. Porque não adianta a gente simplesmente pegar e tirar a criança da escola e deixar assim. Porque o que acontece? A partir do momento que tu denuncia, essa escola vai sofrer uma punição. Isso vai dar para ela, olha, tu não pode fazer isso. Se tu fizer isso, tu vai ser reincidente, tu vai ser punido novamente. Então, o que vai acontecer? Eu tô com meu filho numa escola, a escola não faz adaptações, a escola negou a rematrícula dele, e eu simplesmente tirei meu filho da escola e coloquei ele em outra. Se eu tivesse feito uma denúncia, aquela escola tivesse sido punida, se fosse outros pais levarem a criança deles lá, essa escola já vai pensar 2 vezes antes, né? Antes mesmo de negar uma matrícula, ou de não dar o suporte necessário para aquela criança. Então, a gente tem muita responsabilidade do que a gente quer e como a gente quer que as pessoas nos vejam e como a gente quer que as instituições nos vejam. Porque a gente tem que demonstrar que a gente sabe os direitos da gente, que a gente sabe que aquela matrícula não pode ser negada. Então, a gente tem que ir lá e denunciar. Vai tirar teu filho da escola? Provavelmente sim, porque a gente não tem mais confiança de deixar a criança ali dentro, né? Então, a gente tira a criança da escola, mas a gente não deixa de denunciar. A gente precisa fazer a denúncia, senão isso nunca vai cessar. Bom, temos mais aqui, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional em todos os níveis, aprimoramento de sistemas educacionais, garantir condições de acesso, permanência e participação, aprendizagem. O poder público, ele precisa garantir que as condições de acesso das crianças nas escolas, dos jovens, dos adultos que queiram fazer uma especialização ou um curso técnico, que eles permaneçam dentro dessas instituições. Então, como ele vai fazer isso? Por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem barreiras que promovam a inclusão plena. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, serviço de adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência, garantir o pleno acesso ao currículo e condições de igualdade, promovendo a conquista e exercício de sua autonomia. Então, como eu disse para vocês, adaptações razoáveis.
isso daqui é muito importante que a gente tenha em mente. Adaptação razoável é aquela que a gente faz adaptar o currículo da criança, né? Olha, tem dificuldade de aprender da maneira com que está sendo passada para os outros alunos. Adapta aquela atividade para que a pessoa consiga fazer. Oferta de educação bilíngue em Libras, né, como primeira língua, escrita, língua portuguesa. Adoção de medidas individualizadas e coletivas e ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Aqui, de novo, favorecendo acesso, permanência, participação e aprendizagem. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas. Planejamento de estudo de caso, elaboração de planos de atendimento educacional especializado, de organização de recursos, serviços, acessibilidade. Vamos passar para os outros aqui. Participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas diversas instâncias de da atuação da comunidade escolar. Então, a gente tem que estar incluído dentro dessa comunidade escolar para que a gente possa levar as nossas demandas, elas serem conhecidas e elas serem, de alguma forma, atendidas. Elas precisam ser atendidas. Porque é aquela função. A gente, às vezes, chega nos lugares, a gente diz, olha, tem uma lei que prevê isso. Tu vai levar teu filho no posto de saúde, né? Aí tem uma lei que diz que tu pode ir até o carro, se a pessoa tem algum tipo de deficiência, problema de locomoção, e aí lá do postinho vai te dizer assim, eu sei que tem, mas eu não vou fazer porque, né, não é a gente não segue essa lei, não tem como não seguir lei. E isso a gente escuta muito, ou senão a função também das crianças que têm autismo, né? Teve agora, na época da pandemia, eles não eram obrigados, vou te mostrar aqui para ver quem é que está fazendo bagunça. Então, assim, na época da pandemia, nós tínhamos a função da máscara. As pessoas com TEA, elas não eram obrigadas a usar máscara, porque eles têm problemas sensoriais. Então, às vezes, o uso da máscara para eles era algo muito agressivo. E a criança, ou o adolescente, não conseguia usar a máscara. Teve uma lei que dizia, olha, pessoa com autismo não precisa usar máscara. Então, a gente, às vezes, chegava em algum lugar, a criança sem máscara, ou o adolescente sem máscara, ou adulto sem máscara, ele é autista e tem uma lei. Tem uma lei, mas aqui a gente não acompanha essa lei. A gente não pode aceitar isso como argumento. Aqui também vamos dar uma pulada, né? Porque senão não vamos conseguir vencer. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. Então, assim, o Estado, ele precisa também oferecer, né, para os seus servidores da área de educação, programas de formação continuadas e oferta para atendimento educacional especializado, né? Tem poucos profissionais, até que não tem poucos profissionais, mas a contratação, por eles serem um pouco mais onerosos para o Estado, ela não é feita da maneira que deveria. Então, às vezes, tem menos professores especialistas, né, em educação especial ali, porque não temos a contratação deles. Oferta de profissional de apoio escolar. Agora, aqui é algo que eu acho bem importante, porque a gente vê bastante, assim, nas escolas de ensino privado. Tudo que a gente viu nesses artigos é obrigatório que a escola particular também faça. Como eu disse, a lei de diretrizes básicas, ela vem junto para as escolas, tanto públicas quanto as escolas privadas.
Então, é vedada a cobrança de qualquer natureza das mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Não pode cobrar mais, não pode. A escola simplesmente ela tem que cobrar é aquele valor da mensalidade, como de qualquer outra criança, e ela não pode cobrar nada mais por ter um profissional de apoio especializado ali. O que não pode acontecer? Se tem vaga na escola, ela não pode ser negada em razão de deficiência. Negar rematrícula por razão de deficiência. Nós não vamos fazer a rematrícula do teu filho porque ele não se adaptou à escola. Constantes solicitações para que a família busque a criança fora do horário normal de saída. Limitar o tempo de permanência da criança no ambiente escolar. Impedir a participação da pessoa com deficiência em atividades. E o que a gente pode fazer? Nunca aceitar discriminação. A gente não pode aceitar discriminação. Tem que denunciar. Comunicar na escola através de documentos escritos, nunca verbal. Sempre que vai fazer um pedido para a escola, faz em 2 vias, pede um visto, pede um ok, um recebido, fica com uma via e entrega outra para a escola. Oficia sempre que você perceber que não está sendo conduzido da maneira adequada. Não concordei com uma atitude da escola e tem uma base legal, oficia. Tem que oficiar, tá? Porque aí é só assim que a gente vai começar a fazer com que as escolas andem da maneira que tem que andar. Sempre pedir retorno do que foi feito durante a permanência da criança em sala de aula. Dê preferência com registros. O que o fulaninho fez hoje? Foi bem. Mas foi bem o quê? O que ele fez? Onde é que está o caderno? Me mostra como é que ele fez. Isso a gente precisa ter. Gente, foi aqui, ó, corridão, porque o nosso tempo é muito curto, né, nessa sala, mas a gente vai fazer outros encontros. Provavelmente os próximos vão ser lives, né, que daí a gente tem um pouquinhozinho de tempo maior, mas nesse primeiro a gente queria fazer assim, numa sala Zoom, para que a gente pudesse passar esse material. Então, aqui nós temos o @teaprochega, @ta.prochega, que é o nosso Insta, e lá que a gente vai ter nossas postagens, pode mandar direct com dúvidas. Nós vamos abrir caixinhas para vocês nos dizerem o que vocês querem que seja visto lá, lives com qual tipo de terapeuta, médico de que área, tudo isso a gente vai abrir para poder fazer. O que importa é quanto mais informação a gente tem mais condições de se sobrepor a essas dificuldades, que a gente sabe que quando a gente está numa situação delicada, como é com o filho da gente, geralmente é a gente que vai lá, né? Os pais vão lá para tentar resolver, isso mexe de uma forma muito profunda. Então, às vezes a gente fica fragilizado e não sabe como agir. Então, a gente tem essa meta de demonstrar para as pessoas como é que faz, como é que oficia, como é que vai primeiro na escola, pede na escola, um profissional de apoio especializado, um professor. A escola negou? Vai na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação não adiantou? Faz uma denúncia no Ministério Público. Aí tu pega tudo isso e pede na Justiça. Então, a gente vai ter vários passo a passo que a gente pretende passar. Eu não sei se a gente tem tempo e eu não sei se tem algum questionamento. Gurias, vocês têm alguma coisa aí? Eu acho que é Flávia o nome dela. Está perguntando como ela pode assistir novamente. Vai ficar gravada, né? Isso, a gente vai gravar, mas, Flávia, eu acho que a gente não tem como disponibilizar ela inteira ainda. Eu acho que no Insta, não sei se a gente consegue. Vamos tentar disponibilizar ela inteira, mas ela pode entrar em contato com a gente no Insta e a gente pode passar o conteúdo para ela, né? Também. Tem mais alguma? Vamos ver aqui. Como posso agir? Gente, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, estou à disposição. Aqui imagina assim, a gente tem vários outros direitos, né? Das pessoas com deficiência. Isso aqui é só da escola que a gente pegou. É muita coisa, é muito conteúdo. Então, assim, a gente tem que fazer um compiladão, assim, pelo menos para vocês, uma vez na vida, dizerem, mas eu ouvi falar disso. Isso é muito importante.
Porque o que acontece? Ó, temos 4 minutos e 52. Então, o que é importante? Isso tudo que vocês viram hoje pode ter sido muito rápido, mas em algum momento que vocês precisarem, vocês vão lembrar, eu acho que eu ouvi falar disso em algum lugar, e vocês vão procurar. A informação, ela pode não fazer muito sentido neste momento, mas, de repente, daqui um pouquinho mais, aquilo te ajuda, né? Ou ajuda alguém, porque a proporção de autista, hoje em dia, conforme o Instituto lá dos Estados Unidos, é 1 a cada 36. Então, o que acontece? A cada 36 crianças nascidas, uma é autista. Então, se a gente não tem uma autista na família, a gente tem na família próxima, num amigo, ou a gente vai ter. Isso é estatística, não temos como fugir. Então, quanto mais a gente falar sobre o autismo, quanto mais a gente conseguir levar informações, ou, de repente, agora vocês estão aqui e alguém fala para vocês, ai, eu tenho um filho autista, mas eu não sei, a escola me negou a matrícula, tinha, e quando eu falei que eu era autista, a vaga sumiu. Aí vocês, não, mas não pode acontecer, se tinha vaga, tem que ter para pessoa com deficiência. Temos alguns comentários, Carla. Não sei se tu lê aí. Sou graduando em serviço social. Opa, eu acho, tá. Nas escolas públicas ainda não é oferecido esse profissional, que acho que seria muito bom. Pode falar um pouquinho, abordagem, garantia dos direitos dele. Flávia, qual profissional, Flávia? O profissional de apoio especializado? O profissional de apoio especializado, ele tem que ser professor que tenha uma formação, né, especial, tipo, ele tem uma pós-graduação em educação especial e uma voltada para o autismo. Esse é profissional de apoio especializado. O AT é aquele que estende a terapia para dentro da sala de aula e outros ambientes. E depois tem aquele monitor ou profissional de apoio escolar, que é aquele que realmente é para as necessidades da criança, para ajudar ela a se alimentar, para ajudar ela a ir ao banheiro, se locomover dentro da escola. Vamos ver se era isso que ela estava. Vamos postar. Tá. O que mais temos aqui? Quando será a próxima live? Gente, a gente está programando para fazer lives e vamos fazer algumas assim bem em seguida, porque eu acho até que a gente pode fazer mais uma live nesse sentido da educação, para que a gente firme mais um pouquinho, porque aqui foi muito corrido, né? Nosso tempo foi curto, então a gente pode fazer, e nós já temos uma professora, né, que ela vai nos ajudar nisso, e a gente em seguida vai fazer outra live. Eu queria apresentar também para vocês, que eu comecei a apresentar e passei por cima, as duas pessoas que são meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Que são as colaboradoras da página, que é a Giovana Vargas Santana, que é minha irmã, e a Manuela Santana também, que é minha irmã, e elas me ajudam nessa questão da página, me ajudam nessa parte mais, né, de conteúdos também, ideias, e elas me ajudam na divulgação. Então, assim, eu vou pedir para que todos vocês nos sigam lá no Instagram e que vocês divulguem a página. Porque quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser. A gente vai ter muito mais condições de ir atrás dos direitos, né, das pessoas com deficiências. Então, assim, a gente está com menos de 1 minuto. Vou mandar um beijo para todo mundo. Muito obrigada por todos que participaram. E nos encontramos lá na página do Teprochega. Beijo! Carla, não esquece Oi. de parar a gravação, que senão eu acho que não salva. Como? De parar a gravação, porque se não parar, eu acho que não salva, né? Para o pessoal que quer assistir depois. Vou ver aqui. A outra hora ela salvou. Quando Tá. eu encerro, ela salva. Tá, pessoal? Obrigada por tudo. Boa noite. Manda um direct lá na página. Um abração, boa noite para todo mundo. Boa noite.